tema de hoje é o inferno é de verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade que, em geral, a gente evita falar e muitas vezes faz de tudo para não pensar a respeito. E é por isso que é tão importante a gente tratar. Na semana passada, falando sobre eternidade, nós falamos o que acontece logo depois que você morre, que seu espírito é separado do seu corpo. E eu gostei muito do que Paulo fala, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, porque para mim, e ele faz essa dicotomia, ele faz esse contraste entre as duas possibilidades, ele fala viver e morrer. Viver significa oportunidades para Cristo. Viver significa que enquanto eu estou ativo aqui na terra, outras pessoas podem ter contato com Jesus porque eu fui um instrumento dele. Mas morrer, ele fala, é melhor ainda. E depois ele fala como ele está preso entre as duas possibilidades, como se ele mesmo pudesse escolher, né? Eu quero viver ou então eu quero morrer. Mas ele coloca para que eu e você saibamos disso. Claro, a gente falou semana passada, Paulo não está sugerindo que a gente morra, né? É a melhor coisa é morrer, não. Ele está sugerindo uma coisa que, se você é de Jesus, e quem é de Jesus aqui, diga amém. Se você foi salvo, se você sabe, se você crê que o sacrifício dele foi suficiente para te salvar, a sua expectativa tem que ser a melhor de todas. Nós não podemos encarar morte como o mundo encara a morte. Nós precisamos ter uma renovação na nossa mente a respeito disso. E descobrir que, é o meu caso, é o seu caso também, se alguém que você ama muito não está mais aqui, eu comecei a me corrigir em relação a isso, eu não estou falando que você deve fazer a mesma coisa, mas eu vou dizer para todo mundo que me perguntar, porque se eu não falar com clareza, a pessoa não entende. Sim, a minha mãe, no ano passado, ela morreu. Mas eu não estou nem usando muito essa expressão, porque a Bíblia diz que ainda que ela morra, ela viverá. Então ela está mais viva do que nunca. E se você tem essa esperança, essa expectativa, é justo e é certo, e talvez até apropriado, que você chore, e que você tenha o seu tempo de luto, e que você com certeza lamente a ausência daquela pessoa, por um tempo. Porque se você está em Cristo, você pode ter certeza. E deixa eu falar uma coisa para você, essa pessoa que você ama, que morreu em Cristo, pudesse falar agora com você, ela ia dizer para você, não precisa chorar nem mais um segundo por mim, porque nunca estive tão bem. E que se a gente compreender isso, é mais ou menos o que Paulo está nos dizendo. O que espera você vai além da sua imaginação. A gente vai falar disso na semana que vem. Nós vamos falar sobre a glória do céu. Na semana passada a gente falou sobre o julgamento que acontece tanto para incrédulos quanto para cristãos, e a gente pode compreender o que Jesus fala a respeito disso, mas eu tenho preparado para você na semana que vem uma mensagem para encher o seu coração de fé, para libertar você de qualquer medo, para criar em você uma expectativa quanto ao futuro que Deus planejou para você. A gente vai falar sobre a glória do céu que Deus planejou para mim e para você. Eu estou animado com isso. Quantos estão animados aí, digo amém. No entanto, hoje, a mensagem de hoje para mim é extremamente desafiadora. Eu considero uma das mais difíceis, se não a mais difícil que eu vou ter pregado no meu ministério. Mas com certeza uma das mensagens mais importantes para mim e para você, para nós ouvirmos, recebermos. O assunto de hoje, o que a gente vai falar, no final das contas, é sobre a justiça de um Deus santo. E, junto com isso, vamos falar sobre os horrores indescritíveis do inferno. André, por que a gente vai falar sobre o inferno? Você estava indo bem, você está há anos sem falar sobre o inferno. Por que a gente vai falar disso hoje? E eu queria que você soubesse isso, que não aceitar, o que muitos de nós fazemos, não aceitar a realidade do inferno, é nunca de fato compreender e valorizar a glória do Evangelho. Você não consegue ter uma compreensão e não consegue apreciar de fato o que significa as boas novas do Senhor Jesus se você não compreender do que você está sendo salvo. E eu oro para que Deus fale ao seu coração. Quem está acordado aí, diga amém. Por que essa mensagem é tão importante? A gente falou na semana passada por que nós estamos tratando de eternidade. Por que é tão importante olhar para a sua vida não apenas como ela acontece com os seus 80, 90, 100 anos que você vai viver aqui na Terra.
mas você vai viver muito mais do que isso. Por que é tão importante falar disso? Porque o modo como você vê a eternidade determina como você vive hoje. E o único momento que você tem algum controle não é nem do ontem, nem do amanhã, mas é do hoje. A maneira como você vive hoje afeta a sua e a vida de muitas pessoas, inclusive de modo eterno. Eu não sei se você pesquisou alguma coisa, mas algumas estatísticas vão dizer para mim e para você que nosso país é um país originalmente cristão. Nós fomos colonizados aqui, né? E trouxeram de Portugal já uma cultura cristã. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Mais ou menos no mesmo período que o Brasil foi descoberto, a gente estava vendo um desenvolvimento de uma reforma acontecendo na Europa e os Estados Unidos, na época, né, a América, sendo também influenciada por isso. Mas no decorrer da nossa história, nós fomos muito abençoados com uma explosão de evangelismo nesse país. E a gente sabe que hoje um percentual gigantesco da nossa nação ou pelo menos se diz, cristã. E se você for fazer uma pesquisa, a grande maioria dos brasileiros, não sei se 80%, 90%, vai dizer para você que eles acreditam que sim, existe um inferno. Existe, primeiro, a maioria acredita que existe um céu, a grande maioria. Um grupo um pouco menor vai dizer, talvez 60%, não sei, que existe um inferno, que aqueles que rejeitam a Jesus vão passar a sua eternidade no inferno. É um grupo menor. Tem dificuldade, muita gente tem dificuldade de aceitar. Mas quase ninguém. Uma pesquisa foi feita em outros países e menos de 1% de pessoas acredita que vai para o inferno. Um percentual muito pequeno, ou quase nulo. E a maioria de nós, se alguém perguntar, se você perguntar para alguém na rua, se você perguntar a alguém no seu ambiente de trabalho, se você perguntar para uma pessoa que você sabe que é incrédula, e não necessariamente boa ou ruim, ou seja o que for, ninguém acredita que necessariamente vai para o inferno, e até questiona nesse caso, se realmente existe um inferno. Mas eu e você, em geral, temos a tendência de acreditar que o inferno foi feito só para as piores pessoas que existem. Em geral, quando se retrata o inferno, a maioria de nós pensa quem seria o pior de todos os criminosos, de toda a história, para realmente poder ir para um lugar tão terrível assim. E a maioria de nós pensa numa mesma pessoa, Hitler. Todo mundo acha que o Hitler está no inferno, ninguém foi lá verificar, mas todo mundo acredita, né? E se a história, né, foi exatamente como a maioria do mundo acredita, o inferno só tem ele, não tem mais ninguém, né? Porque é a pior pessoa, porque a gente lembra de todos os crimes que aconteceram, mas a gente pensa que para os piores assassinos, estupradores e toda gente que com maior nível de violência tem esse lugar separado para eles. É como, em geral, nós fomos talvez ensinados e programados a acreditar. Mas se você é um cristão, se você acredita na palavra de Deus, você vai descobrir que não é muito bem assim. E hoje eu quero pedir a Deus que, e como eu tenho orado para Deus falar comigo e com você nessa manhã, porque como eu disse para você, não é fácil pregar sobre isso, nunca foi. Mas como Jesus trata do assunto, a gente precisa prestar atenção. E ele fala assim: entrem pela porta estreita. Ele fala, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Eu, desde pequeno, acreditei e acredito ainda que esse versículo se refere à sua eternidade. Aonde você vai passar a eternidade? Está falando de céu e inferno. Eu não acho hoje que se refere apenas a isso. Hoje eu acho que isso pode se referir a muito mais coisas. Mas ainda assim, é bom a gente observar como é que Jesus trata do assunto. Ele fala, para você ir para a perdição é a coisa mais fácil. A porta é larga, o caminho é largo, muita gente vai para lá, não poucos. Ele fala, no seu caso, você tem que escolher uma porta estreita. A porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. Está na sua Bíblia. São palavras de Jesus, registradas para mim e para você. O que tem que fazer a gente repensar aquela estatística. Se a grande maioria das pessoas pensa que talvez exista um inferno, mas eu nunca vou para lá, o que Jesus falou agora talvez não faça muito sentido. Mas eu estava pensando sobre isso.
Se eu fosse o diabo, se eu fosse o inimigo das nossas almas, qual seria a minha estratégia para enganar você? Eu vou te dizer, se eu fosse o diabo, eu faria de tudo para convencer você que não existe inferno. Mas se de tudo você quiser acreditar, eu tentaria te convencer que você não precisa dar tanta atenção assim. Não precisa levar tão a sério assim. Porque você e ninguém mais vai. É para pouquíssima gente. É para Hitler e para algumas outras 3 pessoas. Você não precisa se preocupar. Se o diabo conseguir convencer você que não há inferno, ou que se houver, ninguém mesmo vai para lá, as pessoas vão viver a vida como quiserem viver, sem menor tipo de intimidação em relação a isso, vão viver justificando o seu pecado, que é uma das coisas que eu e você fazemos o tempo todo. Quando nós pecamos, nós temos uma boa justificativa, nós temos uma boa desculpa. As pessoas rejeitariam a Jesus, viveriam sem absolutamente nenhum temor a Deus, como muitos fazem. Os crentes, eu e você, se nós acreditarmos, se nós formos enganados e descobrirmos que não existe inferno, nós vamos viver uma vida extremamente egoísta. A vida é só isso daqui. Vamos viver idolatrando o conforto, rejeitando o sacrifício de Jesus, fazendo de tudo para evitar qualquer tipo de perseguição, porque o conforto é mais importante. Nós iríamos nos apaixonar por esse mundo e raramente nós iríamos compartilhar Jesus com as outras pessoas, porque não tem tanta necessidade. Mesmo que você não se encontre com Jesus, você pode ficar tranquilo, que você vai morrer e vai acabar tudo, não tem inferno, está tudo certo. E por isso que é tão bom, é tão importante, bom não é? É tão importante que a gente hoje abra os olhos, porque isso traz uma pergunta que é muito justa. Se Deus é um Deus bom, cheio de graça, cheio de amor, na verdade a Bíblia diz que Ele é amor, por que existe inferno? É uma pergunta que eu acho justificável, que todo mundo talvez já tenha feito. Por que o inferno existe? E talvez tenha mais de uma resposta, talvez tenham várias. Eu poderia falar de algumas para você, mas eu escolhi só 2 para falar com você nessa manhã. A primeira é que o inferno existe para que Deus julgue Satanás com justiça. Nós temos uma impressão, e mesmo que você tenha uma impressão um pouquinho realista a respeito do inimigo, ainda assim ela é muito pequena. Em geral, a impressão que as pessoas têm do diabo é aquela imagem folclórica. Nós pensamos num cara vestido de vermelho, às vezes ele tem um bigode, um cavanhaque, não precisava, mas tem. Chifre, tridente, né? Pula para lá e para cá, inofensivo, não consegue fazer muita coisa. Eu e você precisamos entender que ele é a personificação de todo o mal que existe. Por trás de cada vício, por trás de cada violência, por trás de cada abuso, por detrás do medo, por trás de cada dor que você, ou qualquer pessoa que você conhece, sinta, por trás de tudo que envergonha o ser humano, ele é chamado na Bíblia de o destruidor, o enganador, o tentador, o acusador, o dragão, o anjo das trevas, a serpente enganadora, o adversário. Jesus deixa bem claro, ele é contra você, ele não gosta de você. Se ele puder, ele vai matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo, ele é o tentador, ele é o maligno, ele é o ladrão. Ele é o pai da mentira. E se você, eu acho que você, como eu, detesta mentira, ele é o responsável pela mentira. Ele sabe enganar como ninguém. Tem nada pior do que mentira. Você saber que você não está pisando num terreno firme, está meio mareia movediça, não existe firmeza. Ele é o pai da mentira. Ele é o anjo do abismo. Ele é o ladrão que tira, que rouba a alegria, que mata a sua fé, que arrasa a sua saúde, que arruína as suas finanças, que destrói o seu casamento, que rouba os seus filhos. Nós precisamos entender quem ele é.
e que o inferno existe para que Deus julgue a Satanás com justiça. Quando João tem uma visão a respeito disso, em Apocalipse 20, se não me engano, é um anjo que está dizendo isso para ele. Ele fala assim: o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Isso é justiça de Deus. O inferno existe para que Deus possa lidar, possa tratar com Satanás com justiça. Em segundo lugar, e esse é o mais difícil de todos para nós, o inferno existe para que Deus julgue os incrédulos com justiça. E essa é a parte que, em geral, nós, e principalmente no tempo de hoje, talvez alguns séculos atrás a gente tivesse uma mentalidade um pouco diferente, mas hoje é muito difícil para a gente aceitar. Não é justo. Porque eu conheço gente que não acredita em Jesus, mas é tão boa. Gente boa. Gente que talvez o seu vizinho. Pastor, meu vizinho vai para o inferno. Meu vizinho faz um bolo de milho maravilhoso. E traz para mim. Quem faz bolo de milho assim não pode ir para o inferno. Mas olha, meu vizinho cuida dos meus filhos quando eu saio. Ele é um cara gente fina, gente boa. Só porque ele não aceitou Jesus, Deus vai mandar ele para o inferno. Todo mundo conhece bons incrédulos. Eu também, você também. Então, para nós é muito difícil aceitar. Nós não conseguimos aceitar. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa mentalidade, as mesmas pessoas que vão advogar pelos incrédulos, e eu sou um desses, nós também ficamos indignados quando qualquer injustiça acontece na terra. Hoje o Rodrigo mencionou, alguém foi assassinado. E a gente sabe que isso está acontecendo todo dia. E quando acontece perto de você, dói muito mais em você. A gente não fica tão indignado às vezes com o que acontece do outro lado do mundo, mas quando você sabe, quando você descobre, quando você vê que existe alguém por trás, ou que uma tragédia aconteceu, ou que um acidente aconteceu, qualquer coisa que você pense, isso é injusto, essa pessoa não merecia isso, por que isso aconteceu? Deixa a gente indignado. Injustiça acontece o tempo todo, nós vivemos num mundo injusto. E ela pode acontecer intencionalmente ou acidentalmente, continua sendo injustiça. Eu estava pensando essa semana no termo falha mecânica. Quando um acidente acontece, normalmente a gente ouve essa expressão quando um acidente aéreo acontece. E alguém no final das contas fala, olha, a gente descobriu depois de muita investigação que o problema foi uma falha mecânica. Todo mundo sabe que não existe esse negócio de falha mecânica. A falha mecânica só existe porque tinha um ser humano por trás daquele mecanismo. Seja aquele que fabricou, seja aquele que ajustou, seja aquele que não fiscalizou, seja aquele que abusou do sistema, seja o que for. Tinha uma validade, mas a gente vai ultrapassar, não tem problema. E a verdade é que todos nós estamos sempre procurando uma pessoa ou um grupo de pessoas para colocar a culpa, porque alguém tem que pagar. Qualquer injustiça que acontece comigo, com você, a gente quer que alguém pague. Não é isso que a gente vê todo dia? Essas mesmas pessoas que estão indignadas pela injustiça são as mesmas que pedem e querem um Deus de amor, misericórdia, graça, em alguns casos sem justiça. Ou na maioria das vezes, de preferência, que ele não seja tão justo assim comigo, embora eu merecia justiça. O que acontece no tempo de hoje é que as pessoas, e muitas vezes eu e você, queremos recriar a Deus a nossa imagem e semelhança. Nós queremos um Deus que a gente possa ter para justificar o nosso estilo de vida. Queremos um Deus que se encaixe na nossa maneira de enxergar a vida, na nossa maneira de ver o mundo, para que nós possamos viver confortavelmente nos nossos próprios pecados. Porque eu sei, que pecados eu posso cometer que não necessariamente afetam a vida de ninguém, ou se afetar é muito pouco. Eu quero um Deus que possa me compreender e me aceitar, ou seja, eu quero que Ele se adeque a mim, eu quero que Ele se conforme à minha mentalidade. André, Deus é amor, não é? Ele é ou não é amor? Então, poxa vida, de vez em quando o pecado vem. Eu acho que Deus, algumas pessoas pensam que Deus, por causa da sua graça, quando o pecado acontece, Ele dá uma piscadinha para você e fala, está tranquilo. Isso é bobagem.
Isso não é grande coisa, não. Não, ele é santo e justo. E ele poderia dizer para vocês, mas a gente tem essa impressão, não, ele é santo e justo, mas se eu quiser viver de qualquer maneira, tudo bem, está tranquilo, não é nada demais, ele vai entender, não, muita gente usa essa expressão em relação a Deus, Deus vai entender, ele já entendeu desde o início, ele já sabe o final desde o início. Então a gente às vezes tem uma imagem distorcida por causa da graça, por causa do amor de Deus, nós anulamos a questão da justiça. Então eu posso viver como eu quiser, e Deus vai dizer para você, está tranquilo, fica tranquilo, eu vou fingir que eu não vi, pode continuar, eu vou olhar para o outro lado. Afinal de contas, e essa talvez seja uma das frases mais fortes para justificar o que nós fazemos de errado, todo mundo faz. A gente vive em cima disso. Mas se o sinal está fechado e você está com pressa, mas todo mundo está ultrapassando ele, você está justificado. O guarda pode até estar lá, mas ele não vai conseguir multar todo mundo, não tem como. Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Não estou falando mal de você, porque eu faço isso de vez em quando. Não acho que é justificável também, mas nós temos essa mentalidade. Não é interessante que quando se trata dos outros, nós temos uma maneira de julgar, quando se trata de nós, a gente muda a maneira de julgar. Todo dia que eu venho para cá, para a igreja, eu passo por uma rua e sempre tem alguém vindo na contramão. E eu, por alguns minutos, eu falo assim, Senhor, eu posso amaldiçoar essa pessoa? E aí eu vejo o irmão da igreja. Está vindo na contramão, eu falei, segurar, né? Mas quando eu faço a minha contramão, lá onde eu moro, aqui perto, onde for, eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado. Né? Porque nada deu errado. A gente tem maneiras diferentes de lidar com as mesmas situações, uma vez que nós estamos envolvidos nelas. Não falha. A maneira como você julga os de fora, tem que ser isso, tem que ser. Você às vezes tem um discurso muito bem estabelecido em relação à justiça, até acontecer com o seu filho. Quando acontece com alguém que você ama, peraí, vamos conversar. Não pode ser assim. Nós precisamos compreender isso se nós quisermos entender como é que Deus trata com justiça. E é muito importante que você saiba disso. Muito importante que isso fique impresso no seu coração. É impossível para Deus ser santo sem ser justo. É impossível. E Deus não tem nada na sua história onde Ele deu um jeitinho. E nunca vai ter. Quando ele vier, a hora que Paulo escreve pesado para os Tessalonicenses, para mim e para você, quando ele fala de Tessalonicenses, a segunda carta fala muito sobre a volta de Jesus, fala muito sobre a eternidade. Ele fala, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. E eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor, que a gente acredita é a pior parte de todas, e do seu glorioso poder. E eu e você lemos isso e pensamos, isso não é nada legal, né? A gente não gosta muito desse versículo, a gente queria evitá-lo, a gente queria que alguém pudesse editar e tirar isso. Eu falei para você que não era uma mensagem fácil, mas preste atenção. Não aceitar a realidade do inferno é nunca de fato compreender e valorizar a glória do Evangelho. Jesus nos dá um vislumbre do inferno. Em Lucas, no capítulo 16, ele conta uma história. É uma das poucas histórias que Jesus conta que você fica na dúvida se há uma parábola ou não, porque qualquer parábola que Jesus conta, nenhuma delas tem o nome da pessoa. Nessa tem. Ele dá nome à pessoa. Nenhuma outra parábola tem. Não tem muitos traços de ser uma parábola.
Porque, em geral, a parábola é uma coisa exagerada para exemplificar um princípio. Essa história que Jesus conta faz a gente pensar, será que é uma parábola? Pode ser que não seja. E ele começa a contar. Jesus disse, havia um homem rico, e para você saber qual rico ele era, ele diz assim, que se vestia de púrpura e linho fino. Eu não sei a quem compará-lo aqui no Brasil, mas ele seria um bilionário aqui hoje. Alguém extremamente rico. Quem tinha acesso a essa tinta púrpura? Só as pessoas muito, muito ricas. E ele se vestia, Jesus está dizendo, alguém extremamente rico. E quem conseguia vender linho, fabricar e vender, as histórias contam que quem trabalhava com linho e vendia alguma coisa em linho tinha dinheiro para passar o ano inteiro bem, por causa de uma venda. E ele fala, à sua porta tinha um cara que era o extremo oposto dele. Ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Eu sou doido para conhecer esse cara, se ele existiu de verdade, e descobrir o que aconteceu aqui. Tem um outro Lázaro na Bíblia, que não necessariamente era um mendigo, mas que também experimenta uma morte e depois volta à vida. Nesse caso, esse cara queria, né? Você vai entender a história, vamos caminhar aqui. Lázaro era um mendigo. A única história que Jesus conta, que parece uma parábola, mas talvez não seja, porque ele cita o nome de alguém. E ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Olha que fantástico para você que vai almoçar daqui a pouco, pensar nesse tipo de coisa. De vez em quando, gente, está escrito na sua Bíblia, eu não posso fazer nada. O que eram as coisas que caíam da mesa do homem rico? Jesus faz menção de migalhas e realmente o que caía, as pessoas que eram extremamente ricas, elas terminavam a sua refeição, elas pegavam um pedaço de pão e elas limpavam a mão com o pão. O pão era suficiente com aqueles farelos e caía no chão e depois os empregados vinham, coletavam aquilo e levavam lá para fora para os cachorros. Era isso que Lázaro queria. Ele queria comer qualquer coisa que dessem para ele. Eu quero comer das migalhas aí do que sobrou do seu pão que você lavou a mão com ele. A Bíblia não fala que esse cara estava fazendo nada de errado. Só fala desse extremo, que ele era muito rico e Lázaro muito pobre. Mas o que vai acontecer daqui para frente não tem isso como base. Não é porque ele era rico que ele foi para o inferno. Não é porque Lázaro era pobre que ele não foi. Mas ele diz a respeito disso. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Preste atenção. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Se você pegar a sua Bíblia, talvez esteja lá. E foi para o inferno. Mas essa expressão é a expressão Hades, que talvez, a gente não sabe, significa exatamente isso. Mas essa tradução colocou assim, lugar dos mortos. No Antigo Testamento, essa expressão vai aparecer como Sheol, a tradução da mesma palavra no hebraico, no grego chama Hades. Por que isso é importante? Não é tão importante que você saiba esses nomes, mas você vai perceber que, em geral, Jesus trata disso, e no Antigo Testamento se trata disso, apenas como um lugar, obviamente, pela essa passagem, temporário, sem Cristo. Um lugar de tormento. E ele fala assim, ali em tormento, o homem rico viu Abraão de longe. Todo mundo aqui conhece Abraão? Já ouviu falar nele? É aquele mesmo. Abraão, com Lázaro ao seu lado. Lázaro estava lá perto dele. Ele tem a consciência do que está acontecendo. E o rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim. Manda Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou em agonia nestas chamas. Na semana passada eu disse para você que para nós, cristãos, no momento que nós somos separados do nosso corpo, o que vem em seguida é maravilhoso. É estar com Jesus, é estar presente com Ele, que é infinitamente melhor. Mas para aqueles que morrem sem Cristo, quando eles estão ausentes do corpo, é o início de um sofrimento muito grande. E a gente começa a ter esse vislumbre de um lugar de tormento indescritível. A Bíblia se refere ao inferno como fogo ardente, lago de enxofre, um lugar de choro, de lamento,
de ranger de dentes, de arrependimento profundo, de muita dor. Você já deve ter conversado com alguém ou brincou com alguém, quando alguém, na sua repartição de trabalho, fala, se você fizer isso, você vai para o inferno. Eu lembro de quantas pessoas às vezes falam, não, lá a gente se reúne, vai ser bom que a gente vai ter companhia. A gente se encontra lá, senta junto, vai no barzinho. A impressão distorcida que esse mundo tem é que no inferno, inclusive, você vai ter companhia. Deixa eu te falar, a impressão que você tem pela palavra é que o inferno é um lugar de isolamento, que é o maior sofrimento que existe, de escuridão extrema, sem luz, sem amizade, sem esperança. João descreve o que acontece àqueles que estão separados de Cristo. Beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura, ou seja, na sua força total, na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia e nem de noite. Essa palavra traduzida para inferno, Hades, não é a palavra que você vai encontrar depois em Apocalipse. A palavra que está lá é uma palavra que a gente conhece pouco, no grego chama Geena, que na verdade era um vale. No tempo do Novo Testamento ele é citado. Ao sul de Jerusalém existia esse vale que era um depósito de lixo. Todo tipo de lixo, mas principalmente jogavam-se lá animais mortos e restos mortais das pessoas. Gente que, por exemplo, não era enterrado, criminosos. As pessoas que eram crucificadas eram lançadas nesse vale. A gente mencionou isso na época da Páscoa. Jesus usa essa expressão várias vezes. Lá o fogo não para de queimar. O cheiro é insuportável. Era insuportável. Esgoto, resíduos e pessoas eram queimadas ali. Continuamente, animais mortos, corpos de criminosos, larvas, vermes, carne queimando, cheiro absurdamente nauseante. Por que você estava falando isso para a gente, André? Porque a gente está tentando responder essa pergunta: o que é o inferno? A Bíblia vai nos dizer, a gente chega a essa conclusão: lugar de fogo incessante, de tortura, de sofrimento, de dor sem fim. Eu não acho que eu estou falando nenhuma novidade. Você já deve ter ouvido isso antes, mas hoje você precisa olhar para isso outra vez. Há um comentário bíblico interessante de alguém que escreveu que o inferno é a terra do não mais, ou não há mais. É um lugar que não há mais satisfação, não há mais risos, não há mais paz, amizade, alegria, esperança, e não há mais segunda chance. Então o rico, o homem que estava lá no inferno, disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Se é uma parábola, não sei, mas se o que Jesus está dizendo realmente aconteceu, esse homem está perguntando para Abraão: existe alguma coisa que ainda pode ser feita por aqueles que estão vivos na terra? Gente que eu amo muito e que eu não quero que venha para cá de jeito nenhum. E se você continuar lendo a história, Abraão vai dar a triste notícia para esse homem que não há mais como isso acontecer. Quando eu leio essa passagem, eu encontro 4 lições dessa terra do não há mais, desse outro lugar. A primeira lição é que o homem rico estava plenamente consciente da realidade. Jesus está nos descrevendo algo que pode ser exatamente o que acontece. Quando alguém vai para o inferno, permanece consciente de tudo que está acontecendo. Ele está consciente, ele tem memórias, ele lembra do que aconteceu. Abraão, inclusive, faz menção: você lembra? Ele está muito consciente da dor que ele está sentindo. Ele fala de um tormento horroroso que ele não para de experimentar. A consciência perfeita, ele não está alheio àquilo. Mas a pior dor de todas que ele está sentindo, com certeza, é a dor do arrependimento, do remorso, do que poderia, mas que não aconteceu. Primeira coisa,
é que ele estava consciente. A segunda lição é que esse homem rico estava com o seu destino eterno irrevogavelmente estabelecido. Na leitura você vai perceber, não há mais como voltar atrás e mudar essa história. E eu e você precisamos, mais uma vez, observar isso de um ponto de vista que o Senhor Jesus está nos mostrando, e não como nós queríamos que fosse. Não tem como mudar mais. A terceira lição é que esse homem rico sabia que o seu sofrimento era justo. É interessante isso. Porque você vê ele reclamando da dor, ele se queixando do tormento, mas em nenhum momento ele fala que está sendo injusto, que não podia estar acontecendo. Ele faz até um contraste dizendo que ele tem irmãos que estão lá fora, que ele sabe que vão vir para ali, porque também viveram uma vida muito parecida com ele, com a dele, mas que se alguém puder alertar, se alguém puder chegar até eles e mudar essa história, quem sabe eles experimentam algo diferente, se eles creem, porque eu e você sabemos, Jesus não coloca isso na história, mas o que faria diferença era crer nele, era crer em Jesus. E a quarta lição é que o homem rico implorou que alguém ajudasse seus irmãos a conhecer Jesus. Por que nós estamos falando de algo tão difícil, tão desconfortável, tão incômodo, tão difícil de digerir? Porque o que você acredita a respeito da eternidade determina a maneira como você vive hoje. Se eu fosse o diabo, eu ia tentar convencer você que não existe inferno. Mas se existir, não precisa levar tão a sério assim. Porque se eu conseguir convencer você, você provavelmente vai viver apenas para o hoje. Só o que interessa é o agora. Eu faço o que eu quero. O meu alvo é a autonomia para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém mandar em mim. Eu vivo justificando o meu pecado, eu posso rejeitar Jesus, eu não preciso temer a Deus. Sendo um cristão, se o diabo te convencer disso, possivelmente você viveria uma vida extremamente egoísta. Conforto é o que há de mais importante. Evita a todo custo perseguição, rejeita qualquer tipo de sacrifício. Você se apaixonaria tanto por esse mundo, porque tudo que há é esse mundo, é onde a vida acontece e ali ela termina. Raramente, ou talvez nunca, você ia falar de Jesus para absolutamente ninguém. Para quê? Enquanto a gente termina essa manhã, eu queria que você soubesse que eu estou completamente consciente de que muita gente pode estar pensando: eu não sei se eu quero seguir a um Deus assim. Eu não sei se eu quero crer e entregar minha vida a um Deus que manda pessoas boas para o inferno. E essa é a mentalidade, esse é o resumo do que a nossa sociedade pensa a respeito de Deus, quando se fala de inferno. Essa é a crença que está enraizada no coração de muita gente, inclusive muitos crentes. E nós precisávamos abrir os olhos. Deus precisava tirar essa nuvem da nossa frente. Nós temos uma visão distorcida sobre a nossa natureza e a natureza de Deus. Porque ouça o que eu vou falar, porque eu acho que pode transformar a sua vida. Deus nunca mandou e nunca vai mandar ninguém bom para o inferno. Porque, na verdade, nós precisamos compreender que, por natureza, nenhum de nós é bom. Nós não somos pessoas boas. E eu sei que isso vai contra tudo que a nossa sociedade prega. Não, você tem um bom coração. Mentira, o nosso coração é perverso. Seja o melhor crente do mundo, ainda assim. Não, você é uma pessoa boa. Não, eu peco. Eu menti já, quantas vezes? Eu já enganei, eu já roubei. Estou falando de mim mesmo. Eu imagino que você também. Ou se por um instante, por alguns minutos, ou talvez por alguns segundos, você estivesse diante da santidade do seu Deus, finalmente você iria reconhecer qual profunda é a sua condição pecaminosa. Quando Deus mostrasse o que significa ser santo, talvez
você tivesse finalmente uma ideia de qual pecador por natureza você é e como você precisa que alguém te salve. Nós não somos bons por natureza. Nós herdamos uma natureza maligna. Todos nós pecamos, não apenas um pecado. Todos nós temos uma inclinação para o pecado. Você já percebeu que você não precisa ensinar uma criança a pecar? Senta aí, filho. Hoje a gente vai aprender sobre egoísmo. Eu vou tirar esse brinquedo de você, eu quero que você grite, é meu! Você precisa ensinar isso? Ou qualquer outra coisa? Todo mundo que você conhece, a pessoa mais santa que você conhece, ela pode nunca te dizer, mas ela tem uma inclinação. Nós precisamos reconhecer algo a respeito de Deus. Ele é santo e Ele é justo. E Ele não pode ser santo sem ser justo. E porque Ele é justo, Ele precisa punir o pecado. Pecado tem que ser pago. Mas a boa notícia, graças a Deus, é que Ele não apenas é santo e justo, Ele também é amor. Você não pode tentar separar uma coisa da outra e dizer, porque Ele é amor, Ele não pode ser santo e justo. Ele é exatamente as três coisas. E Ele é perfeito nisso. Na verdade, talvez a gente deveria colocar santo, justo e amoroso como qualidade. Mas a Bíblia não diz que Ele é amoroso, diz que Ele é amor. Ele é a personificação do amor. E antes da gente orar, eu quero ler para você só alguns versículos que você já ouviu. E se você já ouviu ele, eu queria que você ouvisse como se fosse a primeira vez, como se você nunca tivesse ouvido. E se você nunca ouviu esses versículos, meu desejo é que enquanto eu leio, você se sinta abraçado pelo amor de um Deus justo e cheio de graça. E que você abrace de volta a palavra como autoridade máxima na sua vida. O que a palavra de Deus diz sobre o seu amor? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça. Ele não quer que você pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Pois o salário do pecado é a morte, é o que a gente merecia. Mas a dádiva, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é que Deus revela o seu amor por nós? A Bíblia diz, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós. Depois que a gente se acertou? Não, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, por sua morte, pelo seu sacrifício, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. É isso que a morte de Jesus fez. Ela pagou um preço pelos nossos pecados, satisfez completamente a ira de Deus e a justiça de Deus, e mostra a sua incrível graça, o seu incrível amor. Jesus disse que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. E, de repente, uma foge, sei lá o que acontece com ela. E ele deixa as 99 e vai atrás dela. Olha a disposição, olha a vontade de pegar aquilo que havia sido perdido, de trazer de volta. Ouça o que eu estou te falando, ele não veio por justo, ele veio por pecadores, ele veio por mim e por você. E ele está vindo na sua direção, não para te julgar, mas para te salvar. Ninguém te ama mais do que ele. Eu peguei, para terminar esse versículo, em mais duas versões. Diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus diz assim, eu vim para que você tenha vida e a tenham plenamente. Na Bíblia Viva diz assim, a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. E na Transformadora, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E é por isso
que nós queremos que as pessoas o conheçam. Não apenas para escaparem do inferno, mas para viverem uma vida plena que satisfaz. Uma vida eterna, cheia da bondade, da graça e do amor de Deus. Nós vamos, em um minuto eu vou pedir para você ficar de pé, mas eu queria que você pensasse em algo antes. Eu quero falar duas coisas para você que em algum momento pensou em alguém que você conhece, que você acha que morreu sem salvação. Eu acho difícil alguém não ter pensado em alguém. E ouça, a primeira coisa que me vem é que nós não sabemos exatamente. Eu acho que quando chegar no céu você vai ter muitas boas surpresas. Eu estou falando isso porque a Bíblia nos dá esse vislumbre de um cara que no último segundo se rendeu a Jesus. A gente não sabe. Você não sabe o que acontece com as pessoas que na sua frente negam a Deus, mas sozinho você não sabe que conversas particulares ele tem com Deus. Você não sabe. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós somos ignorantes em relação ao que está acontecendo no Espírito, frequentemente. Você não sabe. E a segunda coisa é que se existe alguém que você ama muito e realmente está no inferno, eu não sei o que essa pessoa pensa ou deixa de pensar, mas eu queria que você soubesse que em algum nível ela está pensando em você, em algum momento ela pensa em você. E tudo que ela poderia pensar, eu queria que você soubesse que especialmente ela pensa como aquele homem rico pensou. Por favor, conta para todo mundo que você puder que existe um outro lugar, que existe salvação, que existe um lugar de abundância, de alegria, de paz, de prazer, de gozo, que existe uma outra presença. Se essas pessoas pudessem falar com você, talvez fosse isso. Nós vamos orar hoje pelas pessoas que você conhece, que não conhecem Jesus. Nós vamos orar e vamos interceder pela vida delas. Eu queria que você pensasse nelas agora. E que você colocasse o nome delas diante de Deus. E nós vamos orar por você que diz: André, eu quero começar uma vida com Jesus hoje. Ou então eu quero recomeçar uma vida com Jesus hoje. Você pensou em alguém? Alguém que você ama muito? Com quem você se importa? Eu queria sempre pedir a você que quando o culto terminasse, você ficasse de pé, que você evitasse ao máximo se levantar e sair. Por favor, é muito importante. Sem perceber, às vezes você pode, e eu sei que não é a sua intenção, encorajar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Em mais de 2 minutos você vai poder sair. Mas é tão importante que a gente faça, que a gente termine de maneira correta, selando o que a gente recebeu aqui. Isso serve para qualquer culto. Eu peço, por favor. Eu sei que eu esperei todo mundo sair para falar isso, depois a gente fala com essas pessoas, mas eu queria que você que está aqui me ajudasse nesse sentido. Alguém pode dizer amém comigo? Nós vamos orar pelas pessoas que você ama muito e você não quer perdê-las, você quer vê-los lá no céu. André, eu consigo salvar essas pessoas? Não, não consegue. A minha oração é suficiente para resolver? Não, não é. Nossa oração nunca salvou ninguém. Não, eu orei por aquela pessoa, mas foi Jesus que salvou. O que Deus é poderoso para fazer na vida de alguém que o rejeita é dar oportunidade a essa pessoa de ver algo que ela não estava vendo, de começar a enxergar. Você lembra da história do filho pródigo? Ele não volta para casa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, só quando ele está no fundo do poço que ele volta. Deus pode dar oportunidades a pessoas que você ama muito de finalmente descobrirem como dependem dele. Tomara que não precise demorar muito, mas a sua oração faz diferença. Se tem alguém na sua casa, preste atenção nisso, que não teve encontro com Jesus, você pode falar a cegueira espiritual. Como você ouviu aqui alguns dias atrás. O pastor André falou sobre você falar sobre isso. O pastor Marcos, na semana passada, falou que você deve falar as coisas. Você pode, se você entende que existe um espírito que perturba pessoas na sua casa, você tem autoridade para expulsar isso da sua casa.
Você entende o que significa autoridade? O poder não está em você, está em Jesus, mas Ele te deu autoridade para usar o seu poder. Você pode usar o seu nome. É Ele que vai fazer. Então, quando você interceder nesse momento, fale. Que Deus te dirigia a falar, mas em nome de Jesus. Confie em Deus para fazer uma obra que só Ele pode fazer. Vamos confiar nele? Amém. Pai, muito obrigado. Tu és tão bom. Obrigado pela salvação. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter nenhum medo. O que o Senhor preparou para nós é outra coisa. Alegria eterna, prazer eterno. Mas hoje nós olhamos, meu Pai, para a vida de outras pessoas que precisam, como nós, meu Pai, descobrir que eu não posso me salvar. Eu não posso acreditar que pela minha própria justiça, após essa morte, há um lugar bom me esperando. Não, nenhum de nós é bom o suficiente. Nós precisamos da salvação que vem do sangue de Jesus. Pai, então nós oramos por homens e mulheres, irmãos queridos. Talvez irmãos literalmente. Pai, mãe, filhos, amigos, pessoas com quem nós trabalhamos. Pessoas da nossa parentela que nós amamos tanto e nos importamos. Às vezes brigamos, às vezes discutimos, mas como nós queremos ver essas pessoas transformadas pelo Teu poder. E nós intercedemos pela vida de cada uma delas nesse momento, pedindo que o Senhor ajude elas a enxergarem. Abre os olhos, Senhor, para ver a verdade. A verdade é simples demais. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de um Salvador. Abre os olhos do coração. Cite o nome dessas pessoas agora. Comece a abrir o seu lábio e dizer o nome delas a Deus. Dizer, Senhor, abre os olhos dessa pessoa e diz o nome dela. Abre os olhos daquela pessoa. Abre os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã. Abre os olhos para enxergar quem nós somos e quem Tu és. Qual é a verdade da nossa natureza, qual é a realidade da Tua natureza. Pai, nós confiamos no Teu amor e na Tua graça, que a salvação chegou para nós e pode alcançar essas pessoas. Conquista o coração delas, conquista o coração dos nossos filhos, conquista o coração dos nossos netos, conquista o coração dos nossos vizinhos. Conquista, meu Pai, nós Te pedimos. Usa nossas vidas para falar, mas melhor ainda, para viver uma vida que atrai pessoas para Jesus. Recebe toda a glória. Todos os olhos fechados. Se você está aqui hoje e diz, André, ora por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Se você pode, nesse momento, abaixa a sua mão se você estiver com a mão levantada. Mas se você hoje quer entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão bem alta. Eu vou orar por você, onde você estiver. Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus pela sua vida. Mais alguém hoje? Deus abençoe, meu irmão. Eu vi você. Deus abençoe. 6, 7. Deus abençoe você. 8, 9. Deus abençoe você. Glória a Deus. Amém. Vou te pedir para você fazer algo. Eu sei que tem algo em você que diz que você não quer fazer, mas vai ser muito bom se você fizer. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Em 2 minutos você vai embora, mas você não vai embora sem receber essa oração. Vem aqui onde você estiver, você que levantou a sua mão bem alto. Nós estamos aqui esperando você para te dar um abraço bem forte, para orar junto com você, para celebrar esse momento onde salvação está acontecendo. Amém. Amém. Pode chegar. Isso, isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deve ter percebido que o que você vai fazer hoje é a melhor coisa da sua vida. Deus não está te chamando para ingressar numa religião, não necessariamente para fazer parte dessa igreja. Ele está te chamando para viver com Ele para sempre.
E hoje você começa pela fé. E Ele vai te ajudar a dar os próximos passos. E se você quiser, conta com a gente quer ajudar. Você veio aqui na frente como resposta a esse apelo, coloca a sua mão no teu coração. Vamos orar juntos, igreja? Eu queria que você orasse uma oração bem simples. Diga assim: Senhor Deus, nesse dia, eu te entrego a minha vida. Recebe a minha vida. Não é mais minha, agora é tua. Eu recebo a tua vida em mim. Jesus, vem morar no meu coração. Obrigado pelo perdão completo dos meus pecados. Obrigado pela salvação, pela nova vida, porque o meu nome está sendo escrito no livro da vida e para sempre eu pertenço a Ti. Obrigado por esse amor tão grande que me salva hoje, em nome de Jesus. Amém. Uhul.